Vamos começar bem simples, é o sistema dos hormônios. Acabou. Claro que, né, tem definições melhores, mas vamos começar assim, é o sistema dos hormônios. Você pode dizer isso, né? Ah, o sistema que tem a ver com os hormônios. Da mesma forma que o sistema digestório tem a ver com comida, com digestão, certo? Mas é claro, né, que isso aí é só uma primeira referência que você tem que pegar. Então é o sistema dos hormônios. O que são hormônios? Quando alguém te perguntar o que são hormônios, eu quero que você sempre, sempre, sempre responda dessa forma. Sempre responda falando: "O hormônio é um mensageiro bioquímico". Tá ótimo, já tá suficiente. O hormônio é um mensageiro bioquímico. É claro que os hormônios, eles são moléculas, são substâncias, e essas substâncias, elas têm que ser referenciadas como mensageiros bioquímicos. Então, químico, porque é óbvio que é uma substância química, e bio, porque é óbvio que funciona dentro de um contexto de vida, dentro de um contexto, dentro de um organismo, beleza? Então é o seguinte, o nosso corpo, ele tem vários sistemas, ele tem vários órgãos, ele tem vários tecidos, ele tem várias substâncias dentro dele. Essas substâncias, órgãos e tecidos têm que funcionar de maneira organizada. Por exemplo, eu acabei de comer agora, eu almocei antes da aula, graças a Deus, né, eu almocei, e eu comi um monte de coisa, né, pô, fiz um pratão de comida, de 1 quilo de comida. E tá na minha barriga agora, mas já tá sendo com certeza, né? Fiz a digestão mecânica com a boca e com certeza absoluta tá na minha barriga. Comi bastante proteína, comi um monte de coração, mas também comi um monte de carboidrato. Tá sendo digerido no meu estômago pela ação da enzima pepsina, que era pepsinogênio, foi ativada em pepsina pelo pH do estômago, que ficou ácido por causa do HCl, que tá no suco gástrico. Ok, isso vai para o meu intestino delgado, e no meu intestino delgado é onde vai de fato haver o final, a parte mais importante da digestão química e a absorção. Ou seja, nesse momento agora, se antes do almoço a minha glicemia, o meu açúcar no sangue, a quantidade de carboidratos, a concentração de açúcar no meu sangue estava 70, é provável que agora esteja uns 120. Porque depois de comer realmente fica alta, né? Não é, ah, não, você é diabético. Não, pô, 120, tu é diabético pra caramba, você tá com 120 em jejum, mas 120 depois de comer um pratão gigante de comida, normal. Então, meu sangue, tá vendo? O meu sangue, o que tá dentro da tubulação do meu corpo, ele tá cheio de glicose, com certeza, agora, porque eu acabei de comer, né? E eu comi bastante, comi um monte de arroz, comi um monte de batata, comi um monte de carboidrato. Tá, nesse momento, essa glicose não pode ficar no meu sangue, ela precisa entrar dentro das minhas células, ela precisa entrar dentro das células do corpo. Todos os tecidos do meu corpo, eles têm que ser nutridos com essa glicose, até porque eles vão pegar essa glicose, vão quebrar ela, vão fazer metabolismo energético nela, vão quebrar, vão fazer ATP com ela. Então, é claro, a glicose vai servir como combustível metabólico para o meu corpo. A gente já viu isso em metabolismo energético, tá mais do que entendido esse processo. Mas como que essa glicose vai entrar nas minhas células? Tem que ter um hormônio. Então, o hormônio, ele é isso aqui, ó, o hormônio, ele coordena as ações do corpo. Coordena, entendeu? Se eu tô precisando de cálcio para fazer contração muscular, o meu coração bater, né? O cálcio é essencial para contração muscular. E eu não tô comendo cálcio, eu não tô comendo nada de cálcio. Meu corpo vai começar a desfazer meus ossos para colocar cálcio na minha corrente sanguínea. Tirar o cálcio. Os ossos, eles não são apenas o suporte estrutural do corpo, eles são também um depósito de cálcio. Mas como que o corpo vai fazer isso? Como que o corpo vai coordenar que meus ossos devem ser desfeitos nesse momento para soltar cálcio no meu sangue, porque eu tô precisando mais do cálcio para outra coisa do que para o osso? Hormônio, entendeu? Meu filho tem 2 anos e 7 meses e ele tá crescendo, tá ficando cada vez mais comprido e tal. Quem é que tá coordenando que o osso dele deve se alongar, que o osso dele deve crescer? Hormônio. Chamado hormônio de crescimento, inclusive. Entendeu? Daqui a pouco, chega de noite e você começa a sentir sono. Quem é que tá dizendo que você tem que sentir sono? Hormônio, substância química, hormônio, melatonina. De manhã, do nada, você tá na cama e você, pá, se acorda. Quem é que tá dizendo que você tem que acordar? Hormônio, chamado cortisol. Tá entendendo? Você é mulher, chega uma hora do mês que você solta um óvulo lá. Ele sai do seu ovário e vai lá ficar disponível numa trompa uterina no seu útero. E aí? Quem é que fez você ovular? Hormônio. Entendeu? Você é homem, do nada você começa a ter um conjunto de mudanças absurdas no seu corpo, você começa a ter pelos, começa a ter barba, começa a ficar com as cordas vocais mais grossas.
É um hormônio agindo. Ou seja, os hormônios, eles são coordenadores bioquímicos, mensageiros bioquímicos, eles fazem as coisas acontecer no corpo, eles coordenam sistemas inteiros, tecidos inteiros, eles coordenam estruturas inteiras do teu corpo para que elas funcionem em conjunto, para que elas façam comandos complexos. Tá entendido? E os hormônios, eles são produzidos por quem? Pelas glândulas. As glândulas produzem os hormônios. A gente vai entrar nas definições certinhas, eu vou escrever no quadro, vocês sabem disso, eu sempre faço isso, tá bom? Eu só tô, por enquanto, aquecendo vocês. E aí já tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar logo de cara. Que quando você pensa desse jeito, você pensa no sistema endócrino, você pode ficar pensando assim, caramba, então o sistema endócrino, ele controla o corpo. O sistema endócrino controla o corpo, controla. É isso mesmo, o teu sistema endócrino, o teu sistema hormonal, ele controla o teu corpo, mas você acha que o teu sistema endócrino, tu acha que tuas glândulas, elas têm inteligência para controlar o corpo? Não. Então, na verdade, todas elas são controladas por uma glândula-chefe que tá aqui no seu cérebro. Mas tá bom, tu acha que a hipófise, que é a glândula mestra, a glândula-chefe do sistema endócrino, você acha que ela sozinha controla todas as tuas outras glândulas? Controla, mas ela está submetida ao teu hipotálamo, que já é parte do teu sistema nervoso. O teu hipotálamo, ele é a fronteira entre o que a gente chama de sistema nervoso, que já é propriamente teu cérebro, teu encéfalo, e o que a gente chama de sistema endócrino. O hipotálamo controla a hipófise, e a hipófise controla as outras glândulas do teu corpo, e as glândulas controlam o quê? Teus órgãos e teus tecidos. Tá entendendo? Ou seja, no final dessa cadeia de comando, é claro que lá no topo você tem que ter o quê? Alguém que seja do sistema nervoso, que seja do cérebro, e não apenas uma glândula só do sistema endócrino, porque como é que o sistema endócrino vai ter inteligência? Entende? Não, tem que ser uma parte que está do teu cérebro. Então, por isso que a gente começa, na verdade, a entender o sistema endócrino pelo teu sistema nervoso, que é o teu hipotálamo. Embora o hipotálamo não seja propriamente uma glândula do sistema nervoso, o teu hipotálamo, ele é o centro de gerenciamento de todo o teu corpo. É o teu hipotálamo que diz se tu tá com frio ou se tu tá com calor. É teu hipotálamo que fala se tu vai ter febre ou não vai. É teu hipotálamo que coordena tudo. Mas teu hipotálamo, ele é o quê? Do teu sistema nervoso. Teu hipotálamo é do teu cérebro. E ele controla diretamente quem. Como é que o hipotálamo faz? Ele controla a hipófise, que aí ela, de fato, ela é chefe do sistema endócrino, mas ela é chefe do sistema endócrino, mas está submetida ao controle do hipotálamo. Então, o hipotálamo controla a hipófise, e a hipófise controla todas as outras glândulas para poder controlar todos os hormônios. Entendeu? A gente vai ver quais são as exceções, até que ponto ela controla todas, até que ponto ela não controla. Bacana? Pronto, então introdução feita, quadro na aula. Vou colocar aqui o quadro, ó. Pá! Estamos aqui. Vamos começar de fato agora o estudo oficial aqui de sistema endócrino. Deixa eu só botar o quadro aqui na gravação também pra galera ver. Pronto, então, tá bom? Agora a gente vai começar aqui de fato, bater os conceitos, né? A gente já tem aqui a base imaginária suficiente, agora vamos bater os conceitos de fato, tá bom? Quando a gente olha para isso aqui é o sistema endócrino, você vai perceber que ele não é que nem os outros sistemas que tá de maneira muito contínua, localizado. O sistema digestório, por exemplo, começa na boca, da boca vai pra faringe, depois vai pro esôfago, depois vai pro estômago, depois vai pro intestino delgado, depois do intestino delgado vai pro intestino grosso, depois do intestino grosso vai pro reto, vai pro ânus e acabou o sistema digestório. É um tubo contínuo. O sistema cardiovascular, por exemplo, ele claramente ele vem aqui entre o cardiovascular, estamos falando só do coração, de todos os vasos sanguíneos, que são contínuos e se fecham, e se for do sistema respiratório, estamos falando aqui dos pulmões, das vias aéreas respiratórias superiores e inferiores. O endócrino não é assim. O endócrino ele está espalhado por todo o corpo. Então, por exemplo, aqui ele coloca nessa foto aqui o hipotálamo como parte do sistema endócrino. A gente diz que o hipotálamo ele é do sistema neuroendócrino, ele é uma junção entre aquilo que é sistema neurológico, sistema nervoso e endócrino. Depois disso ele coloca aqui a glândula pituitária. Glândula pituitária, a gente vai entrar em tudo isso, só tô apresentando, tá bom? Glândula pituitária é a mesma coisa do que hipófise. Então você já vai referenciar glândula pituitária, mesma coisa que hipófise, mesma coisa do que glândula mestre. Aqui tem a glândula pineal, tudo aqui no cérebro. Aqui tem a tua tireoide e a tua paratireoide. Aqui tem teu timo, que ele é tanto glândula do sistema endócrino quanto parte do sistema imunológico, a gente vai entender isso. Aqui tem teu pâncreas, que tu já viu. Lembra lá em sistema digestório o que eu falava do pâncreas? Eu dizia sempre o quê? O pâncreas é uma glândula mista. Por que ele é uma glândula mista? Porque uma secreção dele é exócrina, vai numa cavidade externa do corpo, ou seja, vai dentro da tua câmara intestinal. Lembra que dentro do nosso tubo digestório é uma cavidade interna ou externa do corpo? Ô, Gabriel, dentro do teu estômago é cavidade interna ou externa do corpo?
Interna ou externa? Externa, boa. Como é que você sabe? Boa, exatamente. A gente falou isso do sistema digestório, né? Tá esperto. Olha só, dentro do teu estômago, teu tubo digestório é tudo cavidade externa ao corpo. Se teu pâncreas ele joga uma das secreções dele, que é o bicarbonato e o suco pancreático, isso tá lá em digestório, né? Pra quem não viu, se ele joga isso no teu intestino, essa é a parte exócrina dele. Porém, existe uma parte do pâncreas que é endócrina, que é até a função assim mais relevante dele em provas é o pâncreas endócrino, que é o pâncreas que joga insulina e glucagon na tua corrente sanguínea. A gente vai estudar sobre isso. E aqui tem as tuas glândulas adrenais. Eu já queria que tu lembrasse, ó, os teus rins estão aqui. Isso são teus rins. O que são teus rins? São os órgãos filtradores do teu corpo. Então, teu sangue todo faz isso aqui, ó. Ó, se concentra aqui nesse rim que eu vou mostrar, ó. É como se teu sangue todo, ó, fizesse isso aqui, ó. Entrou teu sangue aqui e voltou pro corpo. Mas nesse processo aqui, teu sangue é esmagado contra uma parede que filtra ele. Então as impurezas ficam nos rins e dos rins as impurezas descem aqui e vão para tua uretra e são liberadas no teu xixi. Porém, ao lado dos teus rins, a gente tem as glândulas adrenais, então adrenal, tá? Ad quer dizer ao lado, né? E renal quer dizer rim. E para alguns autores da biologia, as glândulas adrenais, na verdade, estão acima dos rins e aí eles chamam de suprarrenais. Você já deve ter ouvido os dois nomes, né? Glândula suprarrenal ou glândula adrenal. É a mesma coisa, só que alguns dizem que tá em cima e alguns dizem que tá do lado. Não tem diferença nenhuma. Não tem nome mais aceito ou menos aceito. Os dois nomes são exatamente sinônimos. Beleza? E os ovários nas mulheres são glândulas, tá bom? Seus ovários, eles são glândulas. Nos homens, os testículos são glândulas, é fácil de perceber. São teus testículos que produzem testosterona, por exemplo, né? Então, testosterona vem dos testículos, tá bom? E durante a gravidez, a placenta, ela é uma glândula. A placenta produz hormônios ali, tanto para o feto quanto para a mãe. E o testículo eu já tinha falado. Então, isso aqui é a apresentação geral do sistema endócrino. A gente vai ficar com essa foto aqui, tá bom? Porque essa foto é melhor. Olha só. Essa foto traz os dois, né? Traz com muito mais detalhes, tanto o homem aqui quanto a mulher. Então, com base nessa foto aqui, a gente começa a aula agora. Vou colocar uma página e vou começar aqui os conceitos da aula, tá bom? Então vai preenchendo junto comigo, vai pensando aqui junto comigo para você já ir pegando a coisa. O primeiro conceito de todos que você tem que ter sobre sistema endócrino é o conceito de hormônio. Então, hormônio, mensageiro bioquímico. Pronto. Mensageiro bioquímico, como se fosse também um coordenador bioquímico, também serve. Então, os hormônios a gente já entendeu o que eles fazem, tá bom? Na prática, o que é o sistema endócrino mesmo? Na prática, é o seguinte: na prática, o sistema endócrino ele não deixa de ser um conjunto de órgãos. Um conjunto de órgãos, é isso que forma um sistema, né? São vários órgãos, e é um conjunto de órgãos chamado o quê? Quais são esses órgãos, né? Então, o nome desses órgãos mesmo é glândulas endócrinas. Todos. Todos os órgãos do sistema endócrino são chamados glândulas endócrinas. Então, Pedro, o pâncreas é uma glândula endócrina? Sim. O testículo é uma glândula endócrina? Sim. A minha tireoide é uma glândula endócrina? Sim. E as glândulas endócrinas, elas fazem o quê? Por definição, elas produzem hormônios. Detalhe, tá bom? Os hormônios, eles são mensageiros bioquímicos, mas vale muito a pena adicionar nessa visão aqui que eles são lançados diretamente na circulação sanguínea, tá bom? Então, hormônios, eles são mensageiros bioquímicos que viajam pela circulação sanguínea. Sabe por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco, quando a gente for estudar sistema nervoso, você vai ver que surgem algumas dúvidas sobre a diferença entre um hormônio e um neurotransmissor. Então, por exemplo, a ocitocina. Às vezes a ocitocina aparece como hormônio do amor. Ela aparece como hormônio que gera as contrações uterinas, hormônio que gera ejeção de leite. Mas ao mesmo tempo ela aparece como neurotransmissor. E a diferença é justamente onde ele está circulando. A mesma molécula ela pode ser um hormônio quando ela está no sangue e pode ser depois um neurotransmissor quando ela está entre as fendas sinápticas, né? Entre as terminações dos neurônios. Beleza? Mas a gente vai deixar para ver isso justamente no próximo sistema, que é o sistema nervoso. Mas eu já estou antecipando isso, que os hormônios, eles viajam pela circulação sanguínea, ou seja, eles entram na via
Sistêmica é um outro nome bem comum. Algo cai na corrente sistêmica ou na circulação sistêmica justamente quando está na corrente sanguínea. A gente fala que é uma coisa que está a nível sistêmico. Por que a nível sistêmico? Porque o sangue circula no corpo inteiro. Então, quando o hormônio está no sangue, ele também vai circular no corpo inteiro, beleza? Uma coisa importantíssima sobre hormônios, importantíssimo, isso aqui é um conceito fundamental. Hormônios atuam em tecidos-alvo. Cara, isso é fundamental de verdade. Isso é absurdamente importante. Hormônios atuam em tecido-alvo. Então, tecidos-alvo específicos, tá? Vamos colocar assim, específicos. Um hormônio, ele não atua em qualquer lugar. Ele precisa atuar em um receptor para ele. Então, um exemplo. Você adianta você se encher de testosterona. Tem muito cara que toma anabolizante, ele se enche de testosterona, e primeiro que é uma coisa, né? Uma coisa é um prejuízo de qualquer forma, mas eu quero dizer, tem cara que, mesmo com a testosterona muito alta, tem pouquíssimo resultado. Sabia disso? Tem cara que com a testosterona alta, né? Eu já vi cara com 2.000, 3.000 de testosterona, não tava tendo resultado. Por quê? Porque, por genética, ele não tem muitos receptores de testosterona nas células dele. Sinistro, né? Então, eu vou falando essas coisas porque, cara, pode ter certeza que isso pode cair na prova, isso pode cair no Enem. Coisas sobre isso. Por exemplo, o que que define se você tem potencial para ser Mister Olímpia, sabe? Aquele cara é o ápice do fisiculturismo, o cara brutalmente forte, o cara brutalmente definido. O que que define? É a tua disciplina? É o teu esforço? É a tua dedicação? Não, claro que não. Quanto anabolizante você toma? Também não. É se você tem a sorte de ter uma genética que faça você responder muito bem àqueles anabolizantes. Isso define mais do que tudo. Muito mais do que a disciplina, muito mais do que o esforço, muito mais. Então, quem é aqui, vocês todos são aqui do Brasil, provavelmente, né? Todo mundo que conhece deve ter ouvido falar do Ramon Dino, que é um cara do fisiculturismo, o cara é muito forte, é muito. Por que que o Ramon Dino é daquele jeito, né? Ah, o Ramon Dino veio do Acre, ele era pobre, ele é brutal, ele é gigantesco, ele usava só um pouquinho de anabolizante e já tinha um resultado absurdo, justamente por genética, porque ele tem a sorte de ter vários e vários e vários receptores nas células dele. Ele tem muitos receptores de testosterona. Se você não tiver, não adianta você injetar testosterona, vai dar pouco resultado. O que mais tem é cara que não sabe disso e se mata por causa dessas coisas, fica injetando anabolizantes, achando que com muito esforço e muita dedicação ele pode um dia ser também um bodybuilder de sucesso, viver disso. Claro que não. Isso aí você tem que dar a sorte de nascer com a genética certa. Por quê? Porque hormônio, o que que a testosterona faz? Já tô adiantando, uma das coisas que a testosterona faz é justamente o quê? Ela aumenta muito tua capacidade de síntese proteica para você construir músculo. Então, mas ela tem que ter um receptor nas células. Então, tua célula muscular ela tem que ter lá os receptores para testosterona entrar e agir nela. E isso aí é sorte, isso aí é justamente genética. Tem cara que vai fazer o exame de testosterona, ele vai estar com quanto? 200 de testosterona, 250 de testosterona livre e vai estar ótimo, vai estar forte, vai estar com libido, vai estar com tudo certo. Por quê? Porque não dá pra ver no exame, mas ele deve ter muito receptor. E tem cara que vai estar com uma testo mais alta e não vai ter os receptores, ok? Mesma coisa, Pedro, se eu tomar GH, hormônio do crescimento, tomando GH eu vou crescer, eu vou ficar mais alto? Não, porque teus ossos já não têm receptores para GH. Os teus ossos só têm receptor para GH quando você é criança, quando você é adolescente. Fica na região chamada das epífises dos teus ossos. Ali, aquilo ali tá fechado já. Não tem mais receptor ali para você, para que isso haja, entendeu? Adrenalina, Pedro. Adrenalina é um hormônio. Adrenalina é um hormônio produzido onde? Nas glândulas adrenais. Lembra das glândulas adrenais? Adrenais que estão ao lado do rim? Elas produzem adrenalina. Talvez você nunca tenha percebido essa conexão. Onde ficam os receptores da adrenalina? Aí é em quase todo o teu corpo tem. A adrenalina age nos teus músculos, a adrenalina age no teu pulmão, a adrenalina age em cada vaso sanguíneo teu, a adrenalina age no teu coração, a adrenalina age no teu cérebro, a adrenalina age na tua pele, a adrenalina age nos teus olhos, age nos teus sentidos, a adrenalina faz o teu corpo inteiro, todo o teu corpo. Todos os teus músculos vão estar mais contraídos, todos os teus vasos sanguíneos vão estar mais contraídos, todo o teu fluxo sanguíneo vai ser direcionado para um lugar onde que tudo vai ter receptor de adrenalina. Todos os teus dedos dos pés, toda a tua sensibilidade, toda a tua visão vai ficar focada em um objeto só. Essa é a ação da adrenalina. Por que que é uma ação tão ampla assim? Porque tem receptor em todos os lugares do corpo. É justamente o hormônio que te prepara para quê? Qual é a finalidade máxima biológica, segundo a teoria da evolução? A finalidade máxima biológica é o quê?
propagar a espécie, se reproduzir. Para se reproduzir tem que estar vivo. Para estar vivo tem que poder fugir ou lutar. Então a adrenalina ela é ativada por quê? Por que tipo de motivo? Por uma ameaça. Se você tem uma ameaça na sua frente, você vai secretar adrenalina, tá entendendo? A insulina, onde que estão os receptores dela? Em várias e várias e várias células do corpo. O que que a insulina faz? Ela bota o açúcar, a glicose do sangue dentro da célula. Então as tuas células elas têm que ter o quê? Receptores para insulina. A insulina vai lá e pá, abre aquilo ali e a glicose começa a entrar, começa a passar para dentro da célula, para que a célula faça o quê? Metabolize, guarde, faça glicogênio, um monte de coisa que a gente vai ver tudo isso aqui. Tudo isso. Tá compreendendo então? Tá sacando? Onde mais vai ter receptor para insulina, por exemplo? No teu fígado, porque teu fígado tem uma função. Teu fígado é o guardião da tua glicemia. De quem é a responsabilidade de não deixar você ficar sem glicemia no sangue? Do teu fígado. Então, assim, eu comi agora, né? Pode ter certeza que meu sangue tá cheio de glicose. E a insulina tá fazendo o quê? Botando essa glicose para dentro das minhas células. Tá, de quais células? Com certeza das células musculares, porque eu tava treinando, então as células musculares elas ficam vazias, elas fizeram muito esforço, mas principalmente no meu fígado. Primeiro no meu fígado. Primeira coisa é botar dentro do fígado a glicose, pro fígado guardar como glicogênio. Você vai entender isso tudo, fica tranquilo, né? Eu vou explicar com mais detalhes ainda. Só isso aqui é a introdução do assunto. Introdução. Mas por que que o fígado tem que guardar glicose como glicogênio? Por quê? Porque meu cérebro precisa de glicose para funcionar. E aí, se a minha glicemia começar a baixar, o meu fígado tem a responsabilidade de começar o quê? A liberar justamente essa glicose de volta no sangue para ela ir pro meu cérebro continuar funcionando. Inclusive minhas hemácias também só funcionam com glicose. As hemácias, as células que transportam o oxigênio da minha respiração para os meus tecidos, também precisam de glicose para funcionar, tá bom? Tudo isso que eu falei aqui é para quê? Tudo isso para mostrar que, de fato, os hormônios eles agem sempre em tecidos-alvo específicos, né? Então, nesses tecidos a gente tem que ter o quê? Nesses tecidos a gente precisa encontrar receptores, tá? Receptores endócrinos, para que o hormônio é uma molécula, ele tem que se ligar em um receptor. E o que que acontece quando de fato o hormônio consegue isso? Quando o hormônio consegue se ligar a um receptor em um tecido alvo específico, ele faz o quê? Modifica o comportamento biológico do tecido, do órgão, da célula, da estrutura. Entendeu? Ele vai alterar o comportamento biológico, vai fazer crescer, vai fazer queimar mais, vai fazer queimar menos, vai aumentar a reprodução, vai aumentar tal coisa, vai aumentar o tamanho, vai diminuir o tamanho, vai quebrar, vai construir, vai botar para trabalhar mais ou menos. É isso, ele vai alterar o comportamento biológico daquela estrutura. Quando a testosterona chegar nos teus músculos, ela vai botar eles para fazer mais síntese proteica, mas quando ela chegar na tua corda vocal, por exemplo, ela vai fazer a corda vocal engrossar, mas quando ela chegar no teu cérebro, por exemplo, ela vai aumentar a tua agressividade, talvez aumente tua libido, entendeu? Quando ela chegar nos teus ossos, talvez ela ajude também a sinalizar para outro hormônio agir, os hormônios vão agir em conjunto, você vai perceber isso daqui a pouco, entendeu? Quando certos hormônios chegam no teu ovário, vai fazer justamente você liberar aquele ovócito, né? Liberar aquele óvulo, certo? A fase de amadurecimento a gente vai entrar ainda, né? Porque é uma coisa mais complexa, tá bom? Mas é mais certo chamar de ovócito do que de óvulo, dependendo de que fase você esteja falando, tá bom? E aí o hormônio, inclusive, que vai fazer isso é o FSH, o folículo estimulante, porque ele estimula a liberação do folículo. A gente vai entrar em tudo isso aqui, só introdução. Beleza? Então a gente pode resumir que a função principal, de fato, do sistema endócrino, ela pode ser resumida em uma única palavra, a mesma de sempre: homeostase. O sistema endócrino, de fato, ele é um dos maiores, se não o maior participante da homeostase. O que que é a homeostase? A gente vive repetindo aqui em todas as aulas, em todos os capítulos. A homeostase é justamente o equilíbrio dinâmico do corpo. Capacidade do corpo, a capacidade do corpo de ficar igual. Não, não é de ficar igual. É de reagir a perturbações externas ou internas, mantendo um certo equilíbrio. Mas às vezes pode ser que para isso ele precise ficar diferente. Então, se aqui fora tá ficando muito frio, a temperatura aqui tá caindo para 20 graus, 18 graus, pode ser que justamente a medida homeostática do meu corpo seja acelerar muito o meu metabolismo para aumentar a minha produção de calor. Eu não tô ficando igual, eu tô ficando diferente, mas eu tô me mantendo em equilíbrio dinâmico sempre. Tem que lembrar, homeostase é isso, né? A homeostase é um grande conjunto de medidas, decisões, atitudes que teu corpo toma, comportamentos, gatilhos biológicos que ele toma com um único objetivo, que é manutenção do equilíbrio dinâmico do corpo, do organismo, melhor dizendo. Mas como assim do equilíbrio dinâmico do organismo? Frente perante as perturbações internas e externas. Internas e externas. Eu digo internas e externas porque pode ser que o problema seja frio, o ambiente está frio, mas pode ser interna também.
Pode ser que dentro de mim esteja acontecendo qualquer coisa, dentro de mim, eu tô tendo uma falência de um órgão, dentro de mim eu tô tendo, uma invasão bacteriana, dentro de mim então, o tempo todo o corpo responde a problemas internos e mudanças internas e também mudanças externas, né, o corpo ele tem essa continuidade entre o interno e o externo, beleza? Então, essa manutenção do equilíbrio interno, o equilíbrio dinâmico do corpo é onde o sistema endócrino, pá, é onde ele justamente mais atua, ok? Mas Pedro, e vale a pena contrastar isso aqui com o sistema nervoso? Vale. Qual é a grande diferença do sistema nervoso para o sistema endócrino? O sistema nervoso, ele tem as atuações do sistema nervoso, elas são sempre de um caráter muito mais instantâneo e pontual. Por exemplo, quer ver uma ação do meu sistema nervoso para manter a homeostase do meu corpo? Bota fogo aqui no meu braço. É isso, pô. É um impulso elétrico que tira meu braço daqui. Uma atuação do meu sistema nervoso, né? Do nada eu olhar para o lado, do nada uma contração muscular, do nada ele manda um órgão contrair, manda um órgão relaxar, ele manda um impulso elétrico para uma certa região do corpo. Agora, o sistema endócrino ele modifica o comportamento de certa forma, assim, pode ser no curto, no médio, no longo prazo, mas ele realmente modifica o comportamento de uma maneira muito mais consistente e sólida. O efeito do sistema endócrino é um efeito de certa forma mais lento, ele faz um ajuste um pouco mais estruturado do corpo, entendeu? Então, quando você tá com fome, uma coisa é a ação do teu sistema nervoso, que é do nada você querer procurar comida, e uma coisa é a ação do teu sistema endócrino. Quando tu tá com fome, teu sistema endócrino ele começa a liberar glucagon pelo teu pâncreas, para que esse glucagon vá fazendo o quê? Tirando o glicogênio que tá no teu fígado guardado e botando de volta na corrente sanguínea para você ir se sentindo alimentado. Tanto que depois de um tempo você tá sem fome, porque, né, teu sistema endócrino ele vai agindo assim. Então, o teu sistema endócrino ele vai desfazendo o teu osso se tu tá com deficiência de cálcio. Ele vai lentamente desfazendo o teu osso e colocando cálcio de volta na tua corrente sanguínea para que você possa usar esse cálcio para fazer contração muscular. Então, o sistema endócrino ele vai fazendo uma criança, um organismo crescer. Ele vai modificando a forma que você metaboliza o açúcar, dependendo. Ele vai mudando a função reprodutiva conforme você vai entrando na puberdade. Ele vai fazendo uma resposta ao estresse. Então, você tá muito estressado, tá num ambiente que te estressa o tempo todo, fica o dia todo com o celular na tua cara, ele começa a liberar cortisol constantemente. E esse cortisol, ele vai sempre deixando você mais alerta, sempre vai fazendo com que você esteja com mais glicose na corrente sanguínea, como se você tivesse que lidar com uma emergência a todo tempo. E vai baixando o teu sistema imunológico pouco a pouco também. Conseguiu entender? Isso tudo que eu falei aqui agora, nesses primeiros 31 minutos de aula, isso é uma lapada de conexões introdutórias, imaginativas, né? E já tem bastante coisa técnica aqui, mas agora na próxima aula a gente vai de fato pegar glândula por glândula, hormônio por hormônio e falar da ação de cada um, tá bom? Essa aula aqui foi a cobertura inicial do assunto.